Vamos lá então, Êxodo capítulo 18. Quem está pronto, diga amém. Amém. Nós vamos ler o versículo. Nós vamos ler o versículo 8. Êxodo capítulo 18, versículo 8. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés se assentou para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela leitura da sua palavra. Obrigada porque chegamos até aqui. Obrigada, Senhor, por ter nos dado, Senhor, entendimento. Senhor, traz clareza, traz luz, que seu Espírito Santo toque profundamente nos corações, que haja resposta de oração aqui, Senhor, durante esse estudo. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, porque é isso que a sua palavra faz. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Olha só. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. Quem lembra que a gente passou por esse capítulo? A gente só passou por esse capítulo, mas a gente não se aprofundou nesse capítulo. E hoje chegou o dia de nós nos aprofundarmos. Quem era Jetro? Era sogro de Moisés. Onde ele morava? Midian. Então, Jetro, quem mora em Midian, é midianita. Então, Jetro morava lá. Nesse momento que Moisés estava em obra, ali, a sua esposa e os seus filhos foram até Jetro. Não sabemos, a Bíblia não conta se foi uma visita rápida, se ela foi passar um tempo, se ela foi passar férias, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Jetro volta para fazer uma visita para Moisés. E com ele traz quem? A sua filha, que é a esposa de Moisés, e os seus 2 netos.
E nesse período aqui, os israelitas tinham acabado de vencer os amalequitas. Eles tinham acabado de ter vitória no capítulo 17. E Jetro chegou para ele, no conhecimento dele, tudo o que Moisés estava fazendo e tudo o que Deus estava fazendo através de Moisés. E quanto isso estava refletindo na vida dos israelitas. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, mas Jetro ficou sabendo. E quando Jetro vem, Jetro soube das pragas do Egito, Jetro soube da abertura do Mar Vermelho, da vitória dos amalequitas, que quando Moisés segurava as mãos para o alto, o que acontecia? Eles venciam. Os israelitas venciam. Quando ele baixava, os israelitas perdiam. Nitidamente Deus estava lutando por eles. Então, quando a Bíblia fala que Jetro manda avisar que ele está chegando, a Bíblia nos conta que Moisés sai correndo da tenda de onde ele está e vai cumprimentar o sogro de um jeito que talvez algumas pessoas fiquem assim: nossa, mas é sogro, né? Relacionamento próximo. Moisés sai da sua tenda correndo, chega até Jetro, inclina-se até Jetro, abraça e beija. Igualzinho hoje. Igualzinho nos dias de hoje. Sim ou não? Né? Muitas vezes o genro é o primeiro a falar: mas vai levar sua mãe? Mas vai levar seu pai? Ou a nora: de novo a sua mãe atrás da gente? Ali não tinha isso, era prazeroso, né? Moisés, ele sai ao encontro de Jetro. E ali, sabe o que acontece? No meio de todo mundo, a Bíblia fala, a Bíblia faz questão de falar, que eles falam assim: tá tudo bem com você? Você está bem de saúde? Como vai sua vida? Você está bem? De tanto que a Bíblia quer enfatizar que eles se davam bem. Então, o que a gente tira de lição já aqui? Que relacionamento problemático entre genro, sogro, nora, sogra é do mundo. Ah, mas você não conhece a minha sogra. A Bíblia fala que é do mundo. O relacionamento problemático entre sogra e nora, genro e sogro, problemático, não vem de Deus. Nós precisamos arrumar um jeito para dar-se bem. Se é vendo uma vez por ano, uma vez por mês, se o convívio diário está dando errado, afasta um pouquinho, mas se possível vive em paz com todos, é o que a Bíblia diz. Com todos é todos, não diz assim, exceto a sogra, exceto o sogro, todos. Amém? Amém. Então, Moisés era assim. E aí, os filhos de Moisés, um chamava Gerson. O significado de Gerson é: fui peregrino em terra estranha. Já pensou o nome e significado disso? Tinha um motivo. E o outro era Eliezer. O significado de Eliezer: o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Por que tudo isso? Para nunca Moisés se esquecer do que Deus fez na vida dele. Toda vez que ele falava Gerson, vinha o significado: eu não sou dessa terra, eu fui peregrino em terra estranha. É o significado desse menino. Eliezer: o Deus do meu pai me entregou Faraó. Então, os filhos lembravam isso para Moisés, não deixavam esquecer. E por onde Moisés fosse, ainda que ele quisesse um dia esquecer das benfeitorias de Deus, os seus filhos eram lembretes diários dos feitos do Senhor. E a Bíblia nos conta, então, que a visita de Jetro não foi uma visita de guerra, não foi uma visita de discussão, foi uma visita de paz, uma visita de encorajamento. E ali, eles sentaram para conversar. A Bíblia fala que eles sentaram para conversar e Jetro pede mais detalhes para Moisés. O que é que aconteceu? Como muitas vezes, não sei vocês, mas quando nós sentamos com alguém antigo,
alguém de idade, alguém que já passou por alguma situação que você tem curiosidade, você gosta de sentar e perguntar, mas como foi? Se a pessoa fala, não, sei lá, resume a história, você fala, não, eu quero detalhes. Como foi quando você entrou lá, quando você viu, quando você lutou, quando você venceu? E foi assim, eles passaram noite adentro conversando. Quem aqui já experimentou começar a contar os feitos do Senhor e não ver a hora passar? Se você sentar para contar os milagres num café da tarde, você não vê a hora passar, porque você vai lembrando e o Espírito Santo vai trazendo à sua memória os milagres, as maravilhas. E assim foi com Jetro. Jetro e Moisés ficaram ali muito tempo conversando. E a Bíblia nos diz que Jetro ficou maravilhado ao ouvir os relatos, ao ouvir os milagres, o quanto Deus se manifestava para Moisés. E ele falou algo que Faraó, mesmo tendo visto, nunca falou. Ele disse assim, ele não era israelita, mas ele disse assim, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão de Faraó. Aí ele fala assim, agora eu sei que maior é o Senhor do que os deuses, do que qualquer Deus. Coisa que Deus queria que Faraó reconhecesse. E Jetro reconhece. Muitas vezes as pessoas vão reconhecer o Deus que nós servimos, não claramente quando nós pregamos, mas quando nós vivemos o viver diário com Cristo. O nosso testemunho muitas vezes ele vai falar muito mais alto do que qualquer pregação de João 3,16. Então isso foi muito profundo na vida de Jetro. E essa foi uma das promessas que o Senhor tinha feito, porque em Malaquias 1,11 diz assim, desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor. Ou seja, é desejo do Senhor que o nome dele seja conhecido desde o poente do sol, desde o nascente do sol até o poente. O Senhor quer que o seu nome seja engrandecido e reconhecido. E Jetro percebeu o quanto Moisés havia amadurecido, porque quando Moisés saiu de lá, a primeira etapa, vamos só rapidamente relembrar. Moisés nasce no palácio, vive uma vida que não era dele, mas ele não sabia. Então os primeiros 40 anos de Moisés foi uma vida enganosa, porque ele achava que ele era filho da filha de Faraó, mas ele não era. Mas ele aproveitou, ele estudou, ele se aprimorou, ele se formou, e com 40 anos ele descobre a sua verdadeira identidade. Com 40 anos ele também assassina um homem. E aí começa a sua vida de sofrimento, de perseguição, de aflição. E ele vai para Midian. E é onde ele constrói a sua vida, conhece Jetro, conhece a filha de Jetro, constrói a sua família e fica por mais 40 anos trabalhando para quem? Para o sogro, levando as ovelhinhas para pastar todos os dias por 40 anos. E aos 80 anos Deus chama Moisés, não para a glória. Deus chama Moisés para a obra. Meu Deus. E agora, ele não era mais um pastor de ovelhas. Ele teve um treinamento. 40 anos no palácio, soube ter de tudo. 40 anos no deserto, soube não ter nada. E com 80 anos, pronto. Agora você está pronto. Em resumo, Moisés teve uma infância abastada, uma vida adulta conturbada, percebeu que tinha limitações na fala, mas mesmo assim teve que negociar com o Faraó, e também era líder de pessoas difíceis. Quem aqui já lidou com pessoas difíceis?
Agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui já foi uma pessoa difícil de liderar? Que às vezes, nós, quando estamos na posição de líder, nós começamos a ver o liderado fazer aquilo que nós fazíamos. E nós falamos assim: eu era assim? Eu era rebelde desse jeito? E nós começamos a nos ver no liderado. Isso aconteceu com muitos exemplos bíblicos, mas não é o assunto. E quando você está no momento de preparo para a liderança, você quer, quando é um momento de treinamento, normalmente você está no deserto mesmo. Então você quer gritar, você quer desistir, você quer se desesperar, se deprimir, porque o preparo dói e o preparo amadurece. Ele dói, mas amadurece. Então você aprende, ainda que velhinho, como Moisés, 80 anos, aprendeu as duras penas como era liderar. E segundo o dicionário, liderar é agir como líder. Eu tenho uma bronca no dicionário quando eu vejo essa definição, porque se você está procurando o que é liderar, aí você é obrigado a procurar o que é líder, porque ele fala assim: liderar é agir como líder, tá? Então o que é líder? É todo indivíduo que possui autoridade para comandar os outros. Ele possui autoridade para comandar os outros. Ele exerce influência no pensamento dos outros, tanto nas atitudes dele quanto nas suas palavras. Esse é um líder. É todo indivíduo que mostra o caminho, aponta o caminho, que conduz, que vai adiante. Não importa o quanto de conhecimento técnico um líder tenha, não importa. O que vai prevalecer na vida do líder é o exemplo. Por mais conhecimento técnico que ele tenha, o exemplo dele vai gritar, o exemplo dele vai falar mais forte. E a sua conduta, tanto pública quanto secreta. O líder inspira as pessoas, ele tem clareza na comunicação. Poxa, tudo que Moisés não tinha. De modo que quem escuta o líder não fica com dúvidas do que foi dito. É clara a comunicação é fluida. Já viu o líder confuso? Manda ir para a direita e ele vai para a esquerda e você não sabe. Ou hoje dá uma ordem, amanhã dá outra. Hoje gosta de uma coisa, amanhã odeia. O liderado fica embaixo, sem perspectiva, sem direção. O líder transmite segurança, firmeza, proteção. Ele é despenseiro das coisas de Deus. O que é despenseiro? Dispensar. O que é dispensar? Você está dispensado. Muito bem. Uma espécie de desfazer. Dispensado. Dispensado. Você está dispensado no culto de ensino. Você pode ir. Dispensa. Está livre. Está livre. Você pode ir. Agora, despenseiro. Vem de despensa. Quem tem despensa em casa? Armário? Ninguém tem armário para guardar alimento? É uma despensa. Você guarda o que nele? Alimento. O despenseiro de Cristo guarda o que nele? As virtudes, a palavra, o dom, os talentos. Então, nós somos chamados para ser despenseiro de Cristo. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Isso significa ser fiel, dedicado ao serviço, sabendo que nem sempre vai ser reconhecido, nem sempre vai ser visto, nem sempre vai ser lembrado, mas está ciente de que todo o seu serviço está sendo visto e será recompensado por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz assim: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se
se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo que o que ele plantou, ele vai colher. Então, se ele plantou coisas boas, se ele plantou a palavra de Deus, ele vai colher a palavra de Deus. E ele vai ser recompensado por Deus, não pelos homens. Paulo está dizendo aqui. Então, nós já vamos voltar lá para Êxodo 18. A função do líder, então, a gente entende que o líder serve para esclarecer. Então, quando eu falo líder aqui, não é para vocês olharem para o pastor como o único líder aqui nesta igreja, ele é o cabeça da igreja, isso sim. Mas cada um de nós exerce um papel de liderança. Então o Senhor não está falando com o pastor tão somente, o Senhor está falando com todos nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você lidera o seu filho, o marido lidera a esposa, você lidera ministérios, grupos. Então preste atenção, não dispense essa palavra. Amém? Amém. Então o líder ele tem que ser esclarecedor. Por quê? Por que ele precisa? Faz sentido porque o líder ameniza o sofrimento do liderado. Como assim? Se você já passou por esse lugar, se você já aprendeu esse lugar, se o líder já aprendeu esse lugar, o que ele vai fazer para o liderado? Aqui você cai, aqui você machuca, aqui você corta. Esclareceu? Esclareci. Quero ir mesmo assim. Então, mas está claro para você que esse caminho é de morte? Sim. Tá bom. Esse é o papel do líder. Esclarecimento. Ele está enxergando do ângulo certo. O papel do líder também é guiar, mostrar. Todo servo de Deus, ele tem uma referência. Ele precisa ter uma referência. Nós somos feitos assim. Nós precisamos de uma liderança. Você já imaginou o povo de Israel sem um líder? Eles iam conseguir sair do Egito? Não. Mar Vermelho, iam ficar discutindo na frente do Mar Vermelho. Se não tivesse um líder ali, não ia passar o mar. A questão não é essa. A questão é quando eu quero ser líder e quando Deus me chama para ser líder. Entende a diferença? É uma diferença muito, muito grande. Então nós precisamos de um guia, uma referência, um espelho. Quem aqui no começo da fé se espelhava em alguém? Eu até hoje. Você se espelha. Olha aquela irmã de oração, gostaria de ser como ela. Olha, aquele irmão é pontual, nunca chega atrasado, gostaria de ser como ele. Olha, aquela irmã é piedosa, como ela cuida bem dos filhos, e assim por diante. Você vai se espelhando na pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Que péssimo exemplo. Que fofoqueira. Que faladeira. Que encrenqueira. Estou falando no A, mas é encrenqueiro também, né? Tem dos dois. E Deus, apesar de ser o líder supremo, Ele levanta pessoas instruídas para nos dirigir, para ser instrumento na nossa vida, de bênção. Deus levanta. Mas é só no ambiente espiritual? Não. Romanos vai dizer que Deus, Ele levanta no mundo secular também. Então, se o presidente está lá, foi permissão de Deus. Carol, a Bíblia diz. E qual é a nossa missão? Mesmo com o nariz torto? Orar por ele. Orar por ele. Posso ouvir um amém? Amém. É dever do líder abençoar. Mas ele tem esse poder? Veja bem, abençoar significa o quê? O líder, ele vai fazer com que o liderado tenha conhecimento dos seus dons. Porque às vezes o liderado, ele acha que ele sabe cantar e não sabe cantar. Ele sabe pregar. Mas se alguém não for lá falar para ele, ele vai continuar passando vergonha. Por que vergonha, Carol? Que preconceito? Não, cada um foi chamado
o seu próprio dom. Entendam isso. Pode cantar na sua casa, mas entenda que você não pode se designar: tenho o dom de cantar. Entende isso? Que preconceito não é preconceito, é a palavra. Entende, irmãos? Os irmãos estão entendendo em amor? Amém. É em amor que eu estou falando sobre isso. O líder, então, ele deve apontar para o liderado e mostrar para ele em que ele é bom. E não espere isso somente do pastor. Por quê? Você é líder de um grupo, você é líder de de jovens. Então você vai, qual que é o seu papel? Olhar para cada um e extrair de cada um o que ele é bom. Às vezes ela não é boa para cantar, mas ela é boa para interceder. Às vezes não é boa para interceder, mas é boa para pregar. Não é boa para pôr microfone, mas é boa para evangelizar face a face. Entende? Mas quem vai perceber isso não é a pessoa, muitas vezes, é o líder. Observando, colocando essa pessoa em teste. Porque senão esse liderado vai ser eternamente liderado. E ele tem que um dia também formar discípulos. Nosso papel é: eu fui formada discípulo para formar discípulo. E você formar discípulo. E formar discípulo até a volta de Jesus. Então não esperem isso só do pastor. Vocês acabaram de ver o erro de Moisés. Nós vamos chegar lá. O líder não pode ter ciúmes do liderado. Ah, mas aí ele vai competir comigo. Aí ele vai querer o meu lugar. Carol, isso não existe aqui. Pode não existir aqui, mas existe na comunidade do Senhor. Existe na empresa. Na empresa, em alguns departamentos, tem pessoas que guardam conhecimentos técnicos secretamente. Secretamente. A pessoa está ali, perguntando: como é que eu faço? Ah, não sei não. O verdadeiro líder, ele ensina sem medo, sem ciúmes. Amém? Amém. O verdadeiro líder, ele serve. O líder considera os outros superiores a si mesmo. Ele não aproveita da sua posição para usar de autoridade, para humilhar, para jogar de lado, para oprimir, para falar o que quiser, porque ele é líder. Eu posso falar o que eu quiser, no tom que eu quiser, quando eu quiser. Não. O líder sabe a diferença entre delegar e assumir responsabilidades. E quando a gente quer saber de liderança, a gente tem que ler Atos. Eu deixo para vocês como lição, para vocês lerem e meditarem em Atos 6, onde Paulo, Pedro, foi a formação dos apóstolos ali, onde eles aprendem tantas coisas sobre liderança e eles começam a distinguir o que era de responsabilidade e o que podia ser delegado. Exemplo: o líder deve conhecer sua limitação, deve conhecer a qualidade e o defeito dele e dos outros, e ele deve buscar crescimento pessoal. Crescimento pessoal para ele e também para ele frutificar na obra. Quando você estuda para pregar, quando você dedica seu tempo para você trazer uma palavra aqui, é privilégio, não é sofredor. Veja, tem um preço. Mas o que eu quero dizer: quem prega está ganhando conhecimento, ao ensinar está memorizando, e se você anotar, você ganha isso também. Tem irmãos, desculpa falar, mas tem irmãos que não anotam e também não assistem o nosso canal. Se você for olhar no nosso canal, tem 10 visualizações, 5 visualizações, 2 visualizações. E aí a gente quer lembrar de tudo, né? A gente quer ser expert, a gente quer pregar, a gente quer fazer acontecer. Mas a gente não se esforça para isso. E Paulo disse em Filipenses o seguinte: olha isso, o seu preparo, ele é infinito. Tá? Então, mesmo que eu hoje faça uma faculdade de teologia, não estou pronta. Estou com canudo aqui, não estou pronta.
tenho 60 anos de igreja, não estou pronto. Olha o que Paulo disse, nós estamos falando de Paulo. Ele disse assim, ó, não que já tenha alcançado a perfeição, ou que seja perfeito, mas prossigo, Paulo, hein? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Ou seja, é constante. O líder, ele é digno de confiança, ele cumpre o que promete, ele não tem enrolação, ele tem relacionamento com Deus. E para que o líder seja tudo isso, ele precisa ter saúde, ele precisa ter um físico bom. Carol, a gente está falando de lidar com pessoas, sim. As pessoas que mais vão parar nas clínicas psiquiátricas são os médicos, os policiais, professores e pastores. O professor chega lá jogando chinelo como se fosse apagador, totalmente desgovernado, porque lida com pessoas, lida com problemas todos os dias. Então não adianta a gente achar que a gente não precisa de saúde mental, física. A Bíblia está falando que a gente precisa. E por que a gente vai refutar isso? E quando Paulo, ali em 1 Coríntios 14, ele fala dos dons, ele está falando justamente isso, para você não sobrecarregar ninguém, para você não ser um peso para ninguém, para você ser abençoador da vida de alguém. Ele pergunta assim, ó, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas faça-se tudo para edificação. Então, quando eu passo o meu tempo estudando, me dói dizer assim que eu não me importo, mas não é isso. Eu quero dizer para vocês que diante de Deus, para mim está tudo bem. Se tiver uma pessoa aqui, ou 10, ou 20, ou 30, está tudo bem, eu já ganhei. Diante de Deus eu já ganhei. Amém? Amém. Quem perdeu foram vocês. Verdade, meu Deus. É verdade. Então, eu nunca perco quando eu estudo. Eu nunca perco quando eu preparo uma palavra. Eu só ganho. Amém? Amém. E aí Pedro fala, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Quando a Bíblia fala cada um administra aos outros, ele não está falando cada pastor administre no outro o dom que recebeu. Não, ele está falando que cada um vai administrar no outro o dom que recebeu. Então você vai ser bênção para outra pessoa. Você vai instruir a outra pessoa. Você vai aconselhar a outra pessoa. Irmão, olha, tá muito fora. Ó, irmão, tá muito complicado desse jeito. Ó, irmão, você está se vestindo de um jeito complicado. Entende, irmãos? Não é só um papel pastoral. E aí, como foi pregado aqui no domingo, quando alguém chega aqui na frente e fala assim, foi me dada a oportunidade, Deus vai desenrolar o rolo e abre a boca que eu vou te encher de palavras, ele está totalmente fora. Um texto fora de contexto. Por quê? Paulo diz para Timóteo assim, ó, Timóteo, seguinte, hein? Você está pastoreando aí, mas ó, persiste em ler. Persiste em ler. Irmã, não gosta de ler. Hoje em dia não tem mais desculpa, sabe por quê? Tem Bíblia em áudio. Meu Deus, tem Bíblia em áudio. Então, se eu não gosto de ler, eu posso colocar Gênesis 1 e a Bíblia vai sozinha. Vai contando no carro, você vai fazendo serviço, a Bíblia está falando. Quando você vê, você já está Josué e você está indo. Então, diante do Senhor naquele dia, você não vai poder dizer que você tinha preguiça de ler tão somente. O Senhor vai falar, vai até te perdoar. Mas Ele vai falar, eu vi.
Não tinha como ouvir. Persiste em ler, persiste em exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto. O que Paulo está falando aqui? Ouvir e não meditar não tem aproveitamento. Qual que é o X da questão? O X da questão é você ouvir uma palavra aqui e ficar meditando nela. Nem que seja uma frase. Nem que seja uma frase. Você vai meditando nela, e aquilo vai criando raízes, aquilo vai te aperfeiçoando e trazendo proveito. Porque senão você tem 365 domingos e não tem proveito nenhum. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Exercer sua missão com excelência. Entende? Se você foi chamado para cantar, seja com excelência. Se você foi chamado para ensinar, não traga qualquer coisa. A igreja não é boba. Seja excelente. Se você foi chamado para pregar, seja excelente. Se você foi chamado para limpar a igreja, seja excelente. O Senhor está falando, seja excelente. Não é bom, não é ótimo, é excelente. Nada menos que isso. Quer ser membro, seja um membro excelente. O mundo busca excelência. O médico, o que o médico faz? Você acha que o médico bom é o médico que se forma, pega o canudo e está tudo bem? Não. O médico bom, ele se forma, participa de conferência, sempre está se atualizando, vai para retiros aí com outros médicos, vai para reuniões nos Estados Unidos e volta com mais conteúdo para ele poder atender melhor. E por que o servo de Deus não quer fazer isso? O professor é a mesma coisa. Vai você querer se ensinar história como professor usando um livro arcaico, velho, antigo. As coisas mudam, as coisas se atualizam. Mas o servo de Deus não quer. O servo de Deus, ele não quer. Eles se negam. Glória a Deus. Esse pode ser? Glória a Jesus. O servo de Deus se nega a buscar conhecimento. Culto de ensino, para quê? Já tem a salvação. Por quê? Eu já tenho a salvação, já sou salvo, já estou completo. Eu vou de domingo. Só que, veja só, nós nunca estaremos prontos 100%. Nunca. Vamos olhar para o ministério de Jesus? O ministério de Jesus, quanto tempo Jesus treinou? Quem sabe? Carol, Jesus era Jesus, sim, mas Jesus treinou. 30. Quanto tempo Jesus treinou? 30 anos. 30 anos treinando. E depois ele foi exercer o seu ministério. E por que o servo de Deus, ele assiste um vídeo e quer ensinar? Não lê, não compra nada para o seu investimento espiritual. Eu não estou falando isso para vocês não virem na terça-feira que vem, tá bom? Mas amadurecer dói. Verdade, Deus. Chega de leitinho, Trata meu né? Senhor. Nós já estamos gordinhos de leitinho. A boquinha está até manchadinha de leite, assim, ó. De tanto que o Senhor tem dado leite pra gente. O Senhor tem alimento sólido. Aleluia. Sólido. Então ele precisa de preparo espiritual. Ele precisa de preparo intelectual. Jesus foi nosso maior exemplo. Foi 0 falhas. 0 falhas. Ele foi 0 falhas. O líder precisa estar em ordem
com a sua casa. Bom, não vai embora não, tá? Fica mais. O líder, ele deve ser bom na sua casa. Prover alimento. Ser uma boa influência para os seus filhos. Transmitir segurança para a esposa. Tem esposa que vai dormir não sabendo se amanhã tem alimento para comer, porque o líder não está correndo atrás do alimento. Esse líder está trazendo segurança? Não. Ele está trazendo proteção? Ele pode dirigir um ministério? Responda. Não. Não. Se a casa dele não estiver em ordem, não. A esposa, ela tem que ter certeza que o marido dela vai enfrentar qualquer trabalho digno para não deixar faltar nada na mesa. Esse é o líder. Amém? Amém. Agora, se aquele líder que escolhe, mas não trabalha no bloco, não trabalha à noite, de dia também não, não encaixa em nada, sabe? Não encaixa em nada. E aí ele fala que Deus não abre a porta para ele. Mas assim, é para ganhar isso? Não, é na enxada, não pega. Cortar grama? Não. Cuidar do cachorro? Também não. Pedreiro? Não. E aí, a esposa fica o quê? Vendendo coxinha, vendendo doce, vendendo um monte de coisa para não deixar faltar nada em casa. Esse líder pode dirigir alguma coisa? E por que tem gente que vai atrás desses líderes? Meu Deus. Por quê? Quebram a cara porque querem. Porque o Senhor está explicando nessa noite. Analise seu líder. Amém? Ah, mas é só da igreja? Não, analise o seu líder. É a palavra de hoje. Analise quem exerce influência na sua vida. Aqui dentro, fora daqui. Analise. Nada é neutro. Amém? Amém. Efésios 5:23 vai dizer que o marido é o cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. E vai falar que quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Grande é esse mistério, o mistério do casamento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó, eu vou ler rápido mesmo, tá? Você anota e lê com cuidado em casa. Diz assim, ó, quem quiser ser líder ou saber se está sendo um bom líder na sua casa, na igreja, no trabalho, na rua, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, não quero episcopado, Carol. Se alguém deseja liderança, tá bom? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Voltando aqui no sóbrio, Carol, eu não bebo, mas quando a Bíblia fala sóbrio, a Bíblia está falando para você não só beber, mas também não ter a atitude de um bêbado. Contar piadas sem graça, falar abobrinha. O bêbado não faz isso? Falar coisas à toa. O Senhor diz que nós vamos dar conta de cada palavra inútil que a gente falar. Senhor da glória. Gente, cada palavra inútil, sabe? Meia-noite, 1h da manhã, conversando, falando palavras inúteis, o Senhor fala assim, você vai dar conta, eu vou dar conta, todos nós vamos dar conta de cada palavra inútil. Hospitaleiro, apto para ensinar. O que é apto para ensinar? Eu só ensino se eu sei. Agora, se eu não sei, como que eu vou ser apto para ensinar, gente? O que acontece com um cego aqui e outro cego? Cai. Ambos caem. Não dado ao vinho, não espancador. Não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo
dos seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Por que não neófito? O neófito não pode ser líder. Quem é neófito? É aquele recém-convertido. Ele é recém-convertido, ele ainda está aprendendo, alguém joga a liderança na vida dele. O que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer. Porque ele vai se ensoberbecer. Olha, tenho 6 meses de crente, já estou liderando. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Honestos. Não devais para ninguém. Não participais de loteria, jogos de loteria, jogo do bicho. Carol, por que você está falando isso? Porque tem que falar. Honestos. Não de língua dobre, ou seja, língua enganosa, fala mentira, não dada a muito vinho, não cobiçosos, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos. Por que a Bíblia fala isso várias vezes? Quem aí conhece, não precisa levantar a mão, mas só vou fazer para você pensar, é uma cutucada de leve. Quem aí conhece pastores que já estão no 5º casamento com as esposas vivas, com as ex-esposas vivas? Por N motivos. E aí você vai seguir um cara desse. É para pedir mesmo, né? Está pedindo. O cara tem uma, tem 2, tem 3, tem 4. Está na frente do ministério. E você está lá. Recebendo imposição de mãos, recebendo a palavra, recebendo bênçãos, campanha, corredor de vitória. Irmãos, nós não somos bebês na fé. Você não esperava por isso hoje. Eu estou sentindo. Mas eu não posso fazer nada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não vai falar para o povo que não é para vir no dia de terça-feira, hein, gente? Por favor. Quem quer amadurecer, vem na terça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Chega de leitinho. Olha só. Vamos lá. Tito 1. Versículo 5 diz assim, ó. Aquele que for irrepreensível é para ser presbítero, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de confusão, porque convém que o bispo seja irrepreensível, despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não cheio de ira, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso. Veja, está falando a mesma coisa de Timóteo. E aí, caminhando para o fim, a gente volta. Depois dessa esquentadinha, a gente volta para Êxodo 18. Moisés teve muitas falhas na sua liderança. Sim ou não? Estou terminando. Primeira falha de Moisés. Guarda aí. Moisés se sentia dono do povo de Israel. Dono. Sendo que o dono do povo era quem? Quando eu coloco, no caso de Moisés, colocou o povo como dono, como se ele fosse dono. O que acontece com o fardo? Pesa. Pesa. Então o Senhor está dizendo assim, que a salvação do povo não depende do líder. A salvação do povo não depende do marido, da esposa, do filho, da mãe. A salvação é individual. Deus é o dono da igreja. Isso traz um alívio para o pastor. Por quê? Porque às vezes, o que nós tomamos cuidado?
Muitas igrejas fazem isso. Aqui vocês já viram que não tem isso. Mas muitas igrejas falam assim: não prega sobre adultério, senão o dizimista aqui de cima, 10 mil reais, ele vai embora. Tá bom? Ó, por favor, hein? Teve uma ministra do Senhor que ela estava contando que ela foi convidada para pregar num determinado lugar. E no meio dessa agenda, recebeu uma ligação do pastor da igreja dizendo assim: irmã, eu queria cancelar o convite. Ela falou: ô irmão, tudo bem, mas eu preciso saber o motivo, porque eu preciso dar satisfação para os meus superiores, porque você está cancelando. Não, se a irmã quiser o dinheiro que a gente combinou, eu pago. Ela falou: não, eu não estou falando do dinheiro, a oferta. Não, eu quero saber mesmo, para mim. Eu quero saber para mim. Ele disse assim: não, irmã, vou abrir com você. É que eu andei assistindo os vídeos da irmã. A irmã prega muito duro. Então, não dá para minha congregação. Meu Deus. Ela falou: glória a Deus, obrigada. Estou no caminho certo. Então nós não somos o dono da igreja. Às vezes a gente fica assim temeroso de falar de determinados assuntos, mas o Senhor está falando: pregue em tempo e fora de tempo. Fale de prostituição, fale de adultério, fale de política, fale. Quem vai ficar, vai ficar. Amém? Amém. Porque o dono da igreja é Deus. E se existe uma instituição que vai chegar até o final, quando Jesus voltar, não é a escola, não é o Supremo lá com os seus governos. A única instituição que vai chegar até o fim é a igreja, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Todo o resto vai cair. Aleluia, Senhor. Obrigada. Amém? Outro erro de Moisés: tinha conhecimento, mas achava que podia fazer tudo sozinho. Em Atos 7 vai falar que ele era poderoso em palavras. Apesar de ser gago ou ter limitação na fala, a palavra de Moisés tinha peso, tinha confiança, acontecia. Moisés era centralizador, trazia tudo para si, abraçava tudo para si, e isso começou a pesar. Quando o líder não delega, o seu time perece. Por quê? Às vezes você tem até talento, mas como você vai pegando todas as tarefas para você, você sai como incompetente, porque você não faz nada direito. Nada direito. E assim estava com Moisés. E sabe quem vai enxergar isso? Quem está de fora. Membros novos, pessoas novas na empresa, são pessoas excelentes, enquanto elas não entram no ciclo vicioso. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, quando entrava uma pessoa nova, o diretor chamava essa pessoa e falava assim: o que você vê de errado aqui nessa empresa? Porque o olho dele não estava doutrinado, então ele podia falar: ah, eu acho que isso aqui deveria ficar aqui, e o diretor acatava. Porque ele falava assim: Caroline, a gente tem que ouvir as pessoas novas, porque as pessoas novas é sangue novo, elas trazem uma visão diferente e enxergam o que a gente não está enxergando. Só que se você demorar 2 meses, ele falava assim para mim, 2, 3 meses, já perdeu a essência, porque daí ela já entra no ciclo e fica normal também, todo mundo rodando assim, e ela também. Quando ela é nova, ela fala assim: por que está todo mundo rodando assim? Não, roda assado. Entende? Então o líder precisa ouvir essas pessoas. Vou deixar uma lição para vocês na terceira epístola de João. Vai ter 2 exemplos de liderança: Gaio e Diótrefes. Um vai ser liderança excelente e o outro vai ser péssima. Vocês vão ver João falando dele de uma forma péssima. Um bom líder, ele tem um bom sucessor. Sim ou não? Sim. Ele não precisa somente de um auxiliar, ele precisa de um sucessor. Isso é normal, isso é orgânico, isso é sustentável. Ninguém consegue carregar por muito tempo o peso
tomar decisões sozinho, participar de tudo, estar em todos os lugares, tomar todas as decisões. Não é possível. No reino de Deus há uma divisão justa. Deus não quer ninguém sobrecarregado. Já viram irmãs sobrecarregadas? Tem que ir lá na reunião das 9, depois meio-dia tem que ir na outra reunião, depois 2 horas da tarde, depois 8 da noite. E aí, ir para a igreja para ela vai se tornando o quê? Fardo. Mas sabe o que acontece? Quando o pastor vira para ela e fala assim, não porque o pastor está colocando coisas, mas ela tem que saber a limitação dela. O que ela fala? Sim, consigo. O que acontece com ela? Os primeiros meses ela vai bem, depois ela não consegue mais. Entenda a sua limitação. Os auxiliares de Moisés eram Miriam, Arão, os anciãos, Jetro, e quem era mais também? O famoso que sucedeu? Josué. Amém? Amém. Mas a gente só falou de coisas ruins. Moisés foi manso, Moisés foi humilde, Moisés falava face a face com Deus e mesmo assim ouviu Jetro. Por que eu estou falando isso? Ele poderia ter olhado para Jetro e falado assim: Jetro, você sabe com quem você está falando? Eu era pastor de ovelhas, amigo, mas eu fui promovido no reino. Agora eu falo face a face com Deus. Então desculpa, se ele não me falou nada, eu vou continuar do jeito que eu estou. O que Moisés faz? E acatou Moisés os conselhos de Jetro. Preste atenção quem te aconselha, preste atenção com quem você anda, quem te influencia, quem você segue nas redes sociais. Nada, nenhum conteúdo, nenhuma palavra é neutra, tudo tem algo por trás. Verdade. E se você quer ser um bom líder na presença do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, busque a excelência, aprenda a ouvir, seja humilde, colocando os outros em superioridade. Eu sei que você vai chegar no final e vai falar: não quero mais ser líder. Sim ou não? Ou você quer essa briga? Mas você é líder. A gente nasce líder ou se torna líder? Tem os dois. Já viu aquela criança que lidera? Você põe ela no grupo, ela fala assim, no meio das crianças: você vai ser a fulana, você vai ser a cozinheira, isso aqui, isso aqui lá. E aí você nasceu assim. Vai ter que ser moldado. E tem aquele que é tímido, que me dá, tá bom. Você quer ser o fulano? Eu sou. Você quer ser o diabo do teatro? Eu sou. Né? E tem gente que criança que já fala assim: diabo não quero. Ele já é um líder nato, sabe? Ele chega na bagunça e põe ordem na bagunça. Não, você não vai brincar com isso aqui é meu, você vai brincar com aquele lá. E o outro obedece. Tem gente que também obedece. Então assim, nós nascemos para ser liderados. E por fim, o Senhor fala que os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Que anda no caminho reto, esse me servirá. Aquele que é piedoso, obediente, humilde, capaz de ouvir, capaz de atender, capaz de aprender a lidar com críticas. Números 12 vai dizer que Miriam criticou Moisés. O que aconteceu com Miriam? Deus tocou nela. Tem gente que fala assim: não, Deus vai tocar nessa pessoa. Não, essa história serve unicamente para você saber que você vai ser criticado. Tá bom? 1 minuto só da sua atenção para dizer o seguinte: quem não quer ser criticado, levanta a mão. Quem não quer, seja sincero, quem não quer ser criticado. Não tem nada de errado nisso. Eu não estou testando ninguém. Quem não quer, não faça nada. Sim. Onde você tem que fazer o filtro?
é assim, ó. Recebeu a crítica? Faça que nem Moisés. De onde vem essa crítica? Quem é essa pessoa? Ela tem vida com Deus? A crítica dela tem embasamento na palavra de Deus? Se sim, acata. Se não, dispensa. Também não seja dura serviço. Você sabe que está errado. Vem a crítica. Você fala, os inimigos estão se levantando contra mim. Estou sendo perseguido. Não tem nada de perseguição aí. É o próprio Deus levantando os críticos construtivos para te construir ou desconstruir. Pegar o seu orgulho, jogar no chão, pisar, massacrar. Aí falar assim, pronto, agora você está pronto para ser líder. Líder da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da igreja. Amém? Amém. Os apóstolos, quando eles estavam desesperados, quando Jesus já tinha assunto ao céu, os apóstolos estavam sem mão de obra. O que Paulo falou? Não colocais as mãos precipitadamente nas pessoas. Isso é verdade. Às vezes, por escassez de uma coisa, você fala assim, então você vai cantar. A pessoa nunca cantou na vida. Nunca cantou na vida. De repente tem um microfone na mão, o povo olhando para ela, e ela fica assim olhando o que ela vai fazer. Amém? Então a gente tem que avaliar o que eu posso, o que eu tenho condições de fazer, o que eu tenho condições de oferecer, avaliar quem tem liderança sobre mim, exerce influência sobre mim. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando dos conteúdos que você assiste no YouTube, as pregações que você assiste no YouTube. Tem gente que coloca qualquer pregação, qualquer ministro e faz o que o ministro manda. Então, a palavra de Deus ela vem para nos corrigir e nos chacoalhar. Moisés foi chacoalhado e acatou, ele foi inteligente. E você vai acatar? Amém? Amém. Quem vai acatar? Quem vai vir na terça-feira que vem? Olha, fotografa, hein? Tá gravando, parou de gravar. Não, parou não. Irmãos, agradeço a oportunidade, viu? As Glórias a palavras Deus. Jesus.